Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live no nosso canal Despertar Cósmico. Eu sou Mariana Rovena e esta noite iremos mergulhar em um tema profundo. O tema da nossa live de hoje é Cura além do visível. Iremos abordar temas como enteogenina terapêutica, psicodélicos, espiritualidade e autoconhecimento. E para esta conversa de hoje, eu tenho a honra de receber um convidado incrível, que é o doutor Wilson Gonzaga. Irei chamar ele aqui. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está entrando aqui nesta live no Despertar Cósmico. Boa noite, Biel. Boa noite, Luthier. Boa noite, Jari. Irei chamar o nosso convidado aqui da noite. Muito bem-vindos ao Despertar. Iremos receber um convidado de hoje. O nome dele é Dr. Wilson Gonzaga. Olá, doutor. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao Despertar Cósmico. Gratidão por ter aceitado o meu convite de estar aqui com a gente hoje. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Tudo bem com o É uma senhor, honra. doutor? Tudo em paz. De onde o senhor fala? Nesse momento, estou no meu consultório ainda, atendendo até agora há pouquinho, em São Paulo. São Paulo e Bahia. A maioria dos convidados é de São Paulo que eu recebo aqui. Que bom. Está dando um eco, um retorno. Deixa eu tentar baixar aqui o meu microfone. Olha se melhorou. Alô, alô? Ah, melhorou. Pronto, acabou. Melhorou? Resolveu. Perfeito. Boa. Doutor, o que o senhor poderia explicar hoje? Iremos abordar sobre enteogenina terapêutica. O senhor poderia dizer o que é a enteogenina para a gente? Legal, claro. Enteogenia terapêutica já é autoexplicativo. Enteogenia vem de enteógeno. Esse termo foi cunhado em 1978 por um grupo de cientistas em substituição às substâncias que eram antigamente chamadas de alucinógenos. Alucinógenos que geram alucinação. E a ciência já entendia que aquelas visões que essas substâncias provocavam, elas não eram alucinações, tinham conteúdos psicológicos, simbólicos e espirituais que eram muito importantes quando integrado à experiência como uma ferramenta terapêutica. E enteógeno significa enteos gênero, dentro, gerar um Deus dentro de si. Essas substâncias, elas têm essa capacidade de serem, assim, pontífices. O que é um pontífice? Aquele que faz a ponte do mundo material para o mundo espiritual. Então, essas substâncias têm essa capacidade. Porque no momento da sua psicodelia, da enteogenia, o que acaba acontecendo é que, de uma maneira simples, derruba o ego, a situação química cerebral, ela buga uma estrutura que é chamada de rede neural padrão, que se a gente fosse resumir, ia dizer a casa do ego. Então, cai o ego. No momento em que o cérebro tem uma chuva de neuroplasticidade. O que é isso? Neurônios se reconectando, ligando partes do cérebro que normalmente não se conversavam. E no momento da enteogenia, criando conexões, dando um nível de percepção para a pessoa inusitado. E nesse momento, não é raro, é comum, essas substâncias acontecer o que a gente chama de epifania, uma experiência mística, que ele se encontra com o sagrado de dentro para fora, assim, sem nenhuma sugestão religiosa, sem nenhuma regra. E isso
Mariana, pode mudar a vida de uma pessoa. Sim. O senhor normalmente atende pessoas, doutor? O seu trabalho é atender pessoas, a maioria das vezes, com ansiedade, com depressão? É isso? Então, eu sou médico, psiquiatra, e hoje acho que todo consultório de psiquiatra está lotado dessas coisas que você disse: depressão, ansiedade, insônia, muitos com achando que estão com déficit de atenção, mas que de repente não é. Então, nós, assim, para você ter uma ideia, Mariana, aqui no Brasil, em cada 6 pessoas, uma está usando medicação psiquiátrica, ou um antidepressivo, ou um ansiolítico, ou um remédio para dormir, ou algum calmante, como o povo diz, e todos os remédios com receitas especiais. Nós O senhor estamos... notou que depois da pandemia aumentou esse número de depressão? Sim, senhora. A pandemia deu uma mudada radical no gráfico. A depressão, a ansiedade, independente da pandemia, já vinha crescendo num gráfico muito estranho, e que a gente não via no horizonte nuvem, céu azul. E, quando chegou a pandemia, esse gráfico piorou. Piorou. Assim, foi muito impactante, especialmente em algumas faixas etárias. As pessoas idosas, mais idosas, foram muito impactadas. Então, muito caso de depressão em pessoas da terceira idade durante a pandemia. Mas não foi só aí, né? Donas de casa, casais em conflito e por conta de, enfim, de ter que se resolver porque ficavam juntos 24 horas. Enfim, uma série de fatores. Assim, não dá para elencar um, mas mudou muito isso. Então, o número que já era ruim ficou pior e mudou mesmo. E para você ter uma ideia, olha, hoje, no Brasil, 38 pessoas vão se suicidar. A essa hora, 7h05, já foi um tanto. Isso são dados do SIM, do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Justiça, da Saúde. Então, olha só, nós somos os campeões de ansiedades no mundo, de ansiedade no Brasil. O Brasil é o país mais ansioso e o quinto em depressão. E o que nós temos para combater tudo isso? Medicamentos que dão, às vezes, efeitos colaterais, mas que acaba causando mais prejuízo do que cura. Então, é muito caro as soluções que nós temos hoje para a saúde mental. Remédios com muitos efeitos colaterais, que dão dependência, que mexem, impactam, por exemplo, antidepressivos, que impactam a libido. E libido não é só tesão, é força vital. Então, como é que... Vontade de viver, não é, doutor? Vontade de viver. Como é que você vai tratar alguém que não está com vontade de viver, dando um medicamento que vai comprometer a libido dela? É o que tinha, é o que tem. Então, a enteogenia terapêutica, ela está fervendo, vamos dizer assim, no mundo científico, por conta disso, por conta do que vem, as possibilidades terapêuticas que existem nessa substância. Elas ainda não são normatizadas, mas conhecidas já milenarmente pela humanidade, mas sempre pelo viés antropológico, por conta dos povos originários. Para uso médico, para uso terapêutico, então é preciso que os órgãos reguladores atestem. E isso tem uma burocracia, leva um tempo, depende muito da produção científica que o país exerce. E o Brasil, olha só, Mariana, só perde para os Estados Unidos e para o Reino Unido de produção científica sobre os psicodélicos, sobre os enteógenos. Tem muita gente boa aqui
dentro de universidades, fora de universidades, assim, dedicada ao estudo, pesquisa, para normatizar isso, para contribuir com a verdadeira epidemia que acontece, a pandemia que acontece, que é a pandemia de falta de saúde mental. Em cada 6 usando ser, não é, remédio. doutor? O Brasil, por ser um país tão alegre, tão cheio de festas, vamos dizer assim, de pessoas alegres, de religiosas, não deveria ser o quinto país. Falou agora a baiana. Sim, sim, sim. Que mora num lugar muito religioso e muito festeiro. Mas Aqui é é. verdade. Mas nem todo o Brasil é a Bahia. Aqui em São Paulo, a gente vê um cenário de gente muito carrancuda. Não assim porque é um povo carrancudo, porque o paulista é tão incrível quanto qualquer outro povo. Mas o tipo de vida que a gente leva é assim, muito fechado, pouca Trabalha interação, demais. corrido, pouco tempo. E assim, a gente fala que e é mesmo, um Brasil com povo alegre, festeiro mesmo. A gente se notabiliza pelas festas, pelo carnaval, né, que chama muita atenção internacional. Mas também temos uma série de problemas. A quantidade de pessoas em situação de rua é alguma coisa que eu, particularmente, que já trabalhei na rua com essa população, eu não consigo não ver. E está uma coisa que eles precisam tomar uma providência. São Paulo, eu vou falar de um número aqui que eu não me pesquisei antes, mas, se eu não me engano, está por volta de 60 mil moradores de rua. É muita gente. É muita gente. Usuário de drogas E também. aí, entre eles, tem muitos usuários de drogas que originam, se misturam, se fundem com a Cracolândia. E que é vista, Mariana, assim como um lixo humano. Não existe nenhum trabalho ainda que realmente possa chegar na raiz, que possa acolher esse povo. Porque eles são vistos como bandidos. Não resta dúvida que, por conta da condição que estão, esbarram na criminalidade e a torta e a direita. Mas antes de serem criminosos, são seres humanos que estão absolutamente excluídos da nossa brasilidade, da nossa cidadania. São considerados subcidadãos, subhumanos, e que vivem uma vida subhumana. E assim, a grande maioria de nós não considera isso, passa por eles e vê, ou como invisíveis, na melhor hipótese, e na pior hipótese, como um lixo humano perigoso que devo atravessar a calçada para não chegar nem perto. Medo de até de assalto, eles assaltarem. Muitas pessoas também têm medo sobre isso, É, infelizmente. até porque, não é raro, acontece também. Sim, sim. Como é que o senhor, doutor, consegue abordar uma pessoa que vem usando esse tipo de medicamento durante anos para ir retirando esses medicamentos aos poucos dessa pessoa, que não pode ser de vez? Não, não é de vez. Não é de vez. Mas eu não entendi sua pergunta. Que essa pessoa Como que o senhor, uma pessoa que chega no consultório do senhor, tomando esses medicamentos entendi, controlados para ansiedade, para depressão, o senhor entendi, consegue retirar esses medicamentos? entendi, entendi. Sim, é possível. É possível oferecer alternativas para essas pessoas. Assim, existe uma coisa que não é tão simples, mas ela resolve a grande parte dos grandes problemas, que é o tal do MEV. O que é um MEV? Mudança do estilo de vida. Então, tem muitas coisas que se pode fazer além do medicamento e que pode, às vezes, reduzir e até eliminar o medicamento. Por exemplo, existe, Mariana, uma recorrência nos consultórios de insônia e que, na grande maioria das vezes, não é realmente uma insônia. Insônia é um diagnóstico, é um termo técnico, tem CID, tem um código.
Então, muitas vezes, incorporou na linguagem cotidiana que insônia misturou-se com dificuldade de dormir. De repente, tem um filho doente. De repente, tem boleto a mais do que o olerite. Quer dizer, já tira o sono de qualquer cristão, né? Dívida para pagar. De repente, um problema no trabalho. Enfim, qualquer coisa da vida cotidiana Em que sai. relacionamento também, casamento. Nossa, relacionamento, uma treta no casamento, uma coisa maior, uma separação. Bom, claro que isso vai perturbar o sono. E isso não é uma insônia. E isso é colocado, é tratado, e muitas vezes o problema do médico, o médico quer resolver o problema dele. Qual é o problema do médico? Acabar com a queixa do paciente. Então, toma aqui esse remedinho, vai dormir que nem um anjinho sem pecado. Claro, mas a que custo? E a médio prazo, e a longo prazo. E o que esse remédio vai fazer no sono natural, no ritmo circadiano, que é o balanço de hormônios, de luz e sombra, que regula o nosso sono. Começa a tomar uma química, vai alterar isso. Então, por exemplo, aí, você pode reeducar, colocar uma série de coisas que a gente chama de higiene do sono, que resolve o problema. E ir atacar a raiz, né? Ajudar o paciente a fazer isso. Se a insônia é um boleto, então como é que vai fazer para pagar o boleto? Na prática, sem sofrer, havia um plano de ação aqui. Então, esse é um exemplo. Alimentação, exercício, respiração, meditação. Quando eu ensino um paciente meu a meditar, eu nem falo esse nome. Eu pego e brinco e digo assim, olha, eu vou ensinar você agora alguma respiração que eu chamo de buscar o Rivotril interno. Quer dizer, exatamente para poder substituir um ansiolítico que só ceda, que ele e ainda dá dependência, e ainda lesa a pessoa a longo prazo. Assim, já tem estudos que alguns desses benzodiazepínicos assim, estão ligados, muito provavelmente, a Alzheimer e doenças degenerativas. E são coisas. Problemas intestinais também geram, doutor. Então, tem estudos também que dizem que estão falando que o intestino é o segundo cérebro do ser humano. Exatamente. Então, isto é uma verdade. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de alimentação, estamos falando de probióticos, de prebióticos, de coisas que não precisamos buscar na farmácia e que tratam a nossa saúde mental, como você muito bem lembrou, porque é isso. Porque como que assim o intestino é o segundo cérebro? Ele pensa, ele raciocina, ele toma decisão. Às vezes toma. Quando ele está desarranjado, ele é que manda, é agora. Mas nós sabemos que eles secretam neurohormônios, como serotonina, por exemplo, que é o neurohormônio responsável pelo bem-estar, pela sexualidade, pela autoestima. Então, o intestino bem funcionando, ele vai produzir uma quantidade de serotonina que será usada para o nosso bem-estar. E o contrário é verdade. Muitas, assim, tem um termo, que é uma metáfora que diz assim, fulano está enfesado, quer dizer, está com o intestino preso, cheio de fezes, e está diretamente relacionado à sua irritabilidade, ao seu humor, brincando com o enfesado de raiva e de fezes. Então, é muito importante para a saúde mental hábitos alimentares saudáveis. Então, coisas que não se compram na farmácia. Tudo isso pode reduzir e muito um monte de medicamentos que às vezes não são necessários. Porque o raciocínio desse tipo de medicina é como um algoritmo. Dá um diagnóstico, dá um medicamento que já está pronto, se der efeito colateral, tal, tal.
E aí, Aí vai gerando outro tipo de problema, quando vai ver, não sabe nem por onde começou a doença. exatamente o que a gente chama de iatrogenia, uma doença causada pelo tratamento. Então, é preciso um outro tipo de visão, uma medicina, um contato médico e paciente mais humanizado e não ficar muito preocupado com o diagnóstico, e sim com o que está acontecendo de fato no dia a dia. Então, existe hoje uma corrente, será que é uma corrente, uma tendência de vários tipos de médicos, você parece que é uma naturopata, que Isso, sou trabalham naturopata. com as mesmas patologias, mas de uma maneira completamente diferente. E E o cada senhor vez, substitui esse medicamento que retira do paciente esse ansiolítico por algum outro tipo de medicamento mais natural? sim, sim, assim. Já uma das coisas que já está aprovada, por exemplo, no Brasil, é o CBD, os canabidioides, que são oriundos da cannabis. Então, isso já é coberto pela legislação, tanto importação como alguns medicamentos que são vendidos em farmácias hoje. Então, são medicamentos que têm absolutamente funcionais, comprovados com trabalhos, e que podem aliviar muito a ansiedade, por exemplo. Pode resolver muito, por exemplo, dependendo da formulação de um CBD, de um canabidioide, na proporção CBD-THC, para melhorar a qualidade do sono. Tem um resultado assim visível para pacientes com Alzheimer, chegando a estacionar e algumas vezes assim a regredir e a pessoa fazer coisas que já não fazia mais, só com óleos da cannabis. Sim. O senhor nota, doutor, que pessoas que sofrem de ansiedade, depressão, são mais mulheres do que homens? Olha, houve um tempo que isso era muito que existia essa diferença. Hoje, essa diferença tende a sumir por conta do comportamento social da mulher hoje. Ela é muito parecida com o comportamento masculino. Ela sai para ganhar o pão nosso de cada dia, está inserida no mercado do trabalho, ocupa Filhos? posições de importante. Estou dizendo que ela faz junto com o homem e que, além de tudo que ela faz e que os homens fazem, ela ainda faz o papel de mãe, que é sempre diferente do papel do pai. Mas o que eu quero dizer é que ela está tão exposta hoje quanto os homens, e aí o índice de depressão e ansiedade quase que hoje não tem diferença de gênero, por conta do tipo de vida que se leva hoje, que é muito parecido. Né? Não tem, não se faz mais mulheres como antigamente, que brincavam de casinha para ser dona de casa e mãe, Cuidar de filho, cu- lavar, passar, e cozinhar? cuidar do marido, que era o homem, o cara que saía para buscar o pão. Não é mais isso. Sim, não é mais. O Luthier aqui deixou um comentário. Boa noite. A semente do coentro são chamadas de Rivotril natural. Eu conheço Ah, essa essa é para ti. semente do coentro. Essa pergunta é para ti, responda. A Meiane tá falando. Gosto muito das suas reflexões. Grata, sou de Porto Alegre. Boa noite, pessoal, para quem está chegando agora aqui no nosso canal. Estamos recebendo o convidado, o Dr. Wilson Gonzaga. Estamos falando hoje sobre enteogenina terapêutica, depressão, ansiedade. Podem deixar os seus comentários aqui, queremos responder, tá bom? A Tulinda tá falando. Os homens estão aceitando e assumindo mais as emoções hoje em dia. Não é, doutor? É Ela está isso perguntando se os mesmo, homens estão assumindo mais as emoções hoje em dia. isso mesmo. Boa noite, Tulinda. Um beijo. Conheço ela. É Conhece? isso mesmo. Então, Os homens pode falar. estão entendendo que a vulnerabilidade não é uma ameaça, e sim uma válvula de descompressão.
é importante. O homem que consegue ser vulnerável, ele sofre menos. O homem que é mais sensível, ele consegue perceber mais aquilo que está em volta dele, o mundo como um todo, e como a si mesmo. Embaixo daquela carapaça machista, assim, meio caricaturada, escondia-se um ser humano como uma mulher, um ser humano sensível, com fragilidade, com dúvidas, com certezas. Mas, então, se despindo um pouco desse papel, desse estereótipo do macho heteronormativo, dono da família, chefe de família, o homem moderno já não precisa mais carregar essa carapaça, e eu acho que ele está mais perto da essência, mais perto da saúde. Então, eu concordo em gênero, e número e grau com esse movimento mais de homens mais sensíveis, e que poderia dizer de polaridade feminina, e que não afeminados, nada contra, mas que não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um pensamento mais de polaridade feminina, mais sensível, mais aberto, mais vulnerável, com direito, então, a ser frágil, quando se sente frágil. Isso é muito bom e confortável, inclusive. Sim, com certeza. Doutor, tá tendo muita homens tendo impotência sexual. Já que estamos falando aqui de feminilidade do homem, o senhor nota isso? Pode ser a respeito, por conta da alimentação que estamos ingerindo hoje em dia, que está deixando os homens mais impotentes? Olha, eu não sou a pessoa mais abalizada, eu vou dar o meu ponto de vista. Bom, primeiro concordar que é um número crescente em idades cada vez mais precoces. Assim, na minha amostra, que são os pacientes que vêm ao meu consultório, existe muito o fator pressão profissional. Assim, pessoas que têm uma responsabilidade profissional e são muita carga, muita pressão. Normalmente pessoas que ganham muitos salários muito altos, né? Mas que adoecem. E um dos primeiros sinais, né, de que estão batendo pino é exatamente na libido. E que nada tem a ver com a relação, nada tem a ver com a sua companheira ou com o seu companheiro, porque isso tem Com acontecido com mulheres. traição, com nada disso. Nada disso. Um esgotamento, um tipo de tensão, de estresse, em que pega a libido. Essa é uma das coisas que a gente tem que considerar. Você tocou num assunto que eu acho que eu gostaria, inclusive, se for permitido, de ouvir você falar um pouco disso, da alimentação. Porque a alimentação moderna, numa cidade grande como São Paulo, ela não tem nada de natural. Os fast foods vieram para ficar e crescem cada vez Dominaram. mais. Dominaram. Nessa vida corrida, assim, comida de boteco, às vezes assim eu vejo aqui no meu consultório, quando eu vou almoçar, também num lugar desse, só que num lugar melhor, mais escolhido, gente comendo de pé no balcão, comendo de pé um lanche de pé. A pressa, Então, a vida corrida, trabalho, voltar para cá, é isso. voltar para o trabalho. E a qualidade do que estão comendo. Eu E não acho vamos que a impotência. negar que a alimentação desses fast food é mais rápida para quem tem uma vida corrida, como por exemplo. Então, mas por conta dessa pressa, em detrimento disso, o que está acontecendo? Do aspecto de vista da impotência, esse aspecto alimentar, que é isso que eu gostaria que você contribuísse também, eu acho que tem uma importância. Esse tipo de comida, mesmo que a pessoa tenha alguma consciência, é o que ela tem no dia a dia, como você colocou. Sim. O nome fast já está mostrando, tudo tem que ser rápido, porque ele tem que voltar para o escritório e usando aquele tempo do almoço para fazer outras coisas ainda. Mas me diga o teu ponto de vista. Olha, do meu ponto de vista, como eu estudei naturopatia, principalmente esse tipo de alimentação como glúten, lactose, refrigerantes, esse tipo de alimentação como miojo também, que vem no miojo como sódio demais, na minha opinião, no meu estudo, coloca os homens mais femininos.
deixa os homens mais femininos, como, por exemplo, a soja deixa os homens mais femininos. A mãe, como, por exemplo, também dá muita soja à criança, quando está bem pequenininha ali a criança, vai deixar, consequentemente, aquela criança mais feminino e também com o pênis menor. Quem consome muita soja, a mãe que dá à criança muita soja, por ela ter muito hormônio feminino. Você dá a soja a uma menina, não vai prejudicar tanto como dá ao menino, porque a soja tem mais hormônio feminino. Aí o homem cresce, continua naquela má alimentação, como comendo glúten, lactose, refrigerantes, miojo, essa alimentação mais rápidas, como fast food também. Na minha opinião, nos meus estudos também, consequentemente o homem vai ficar mais feminino. Não que ele vá virar gay, mas ele perde a potência sexual por conta da alimentação que não é de boa qualidade. Aí ele vai consumindo remédios, medicamentos, começa a ter depressão, ansiedade, e não sabe o porquê disso, de onde veio desde o início, como foi que começou. Não vai na raiz do problema, da doença. Quer pegar a doença no meio do caminho e quer resolver a doença no meio do caminho, mas tem que voltar. Essa volta é a alimentação, é a limpeza intestinal, é tomar uma boa água de qualidade. Que a água que estamos bebendo hoje já vem com flúor, já vem contaminada. E isso tudo deixa o homem não só impotente, mas também começa a afeminar ele. Como eu falei, não que ele vai virar gay, mas vai ficar com hormônios femininos alterados. É a minha opinião. Interessante. Muito obrigado pela contribuição. Estamos aqui para agregar. Doutor Felipe está perguntando, a expansão da consciência, que é o uso da medicina, pode curar doenças degenerativas? Boa pergunta, Felipe. Boa. É o seguinte, essas substâncias, principalmente, aqui é o que eu tenho estudado, principalmente não, aqui eu posso falar com mais propriedade, que é a psilocibina, que vem do cogumelo mágico, ela, assim como a ayahuasca também, essas duas, elas atuam no cérebro de duas maneiras, né? Como eu disse, eu vou repetir para explicar melhor isso, né? A neurogênese e a neuroplasticidade. Então, o que é a neurogênese? É a composição de novos neurônios. Então, se ela tem isso, ela está sendo estudada para trabalhar com doenças degenerativas, né? Porque pode regenerar. É isso. E o aspecto, vamos dizer, que acontece, como eu disse, dessa epifania, ela vai na raiz de qualquer problema. Então, ela pode sim por uma doença degenerativa, como Parkinson, Alzheimer, ou mesmo assim a própria velhice, vamos dizer assim, pode ser preventivamente trabalhada com microdoses, estimulando o cérebro. Hoje tem vários estudos sobre outros cogumelos funcionais que são vendidos livremente para trabalhar com metabolização cerebral. O cogumelo é uma substância que injustamente ficou muito esquecida para os estudos, para o ocidental, né? Porque o oriental, a medicina chinesa, conhece muito bem e usa muitos tipos de cogumelo. Sim, sim. E só para ressaltar, doutor, se o senhor concorda comigo, como a gente mencionou aqui, o intestino é o nosso segundo cérebro. Ele começa a ter uma hipermeabilização intestinal, que é as paredes do intestino permeável, por conta do glúten, por conta dessas alimentações como fast food, principalmente pelo glúten. Essa hipermeabilização intestinal pode causar a depressão por conta do intestino estar impermeável? Olha, assim, pelo ponto de vista psiquiátrico, o que a gente entende é que tem a ver com a produção de serotonina. Se esse intestino não estiver produzindo a produção de serotonina, nós já vamos ter um déficit de serotonina aí.
Então, não poderia dizer que esta é a causa, do ponto de vista psiquiátrico. Sim. Que é o intestino que produz É, o hormônio da serotonina. mas, com certeza, ela tá nesse balanço de serotonina. Então, é uma coisa Sim. importante o intestino saudável. Quanto mais saudável, melhor. Fazer a desintoxicação intestinal, o primeiro passo. É, ter na dieta probióticos, pré-bióticos, que é para manter a fauna ali, né, as bactérias intestinais, todas cumprindo a sua atividade ali. Sim. Doutor, o senhor mencionou que vivemos em uma sociedade que nos ensinou a olhar para fora. Como podemos reverter esse olhar para dentro e promover um autoconhecimento? Então, é isso mesmo. Nós estamos num momento muito crítico, a humanidade como um todo. E assim, não precisa ser místico, nada, só ver os jornais. Nós estamos assim, não é mais sustentável o jeito que nós nos relacionamos conosco mesmo, essa relação, então, intrapessoal, não é mais sustentável como um se relaciona com o outro, de uma maneira agressiva, estúpida e muito pouco profunda. Ninguém quer entender quem é o outro, cada um fica voltado só para si. Que é a relação interpessoal, também não é sustentável a nossa relação transpessoal, a nossa relação que nós temos com o próprio Deus. A grande maioria de nós, aqueles que ainda se ocupam, fica imaginando uma figura humana, matéria, assim, humana, barbuda, sentada numa nuvem, castigando, colocando regras, lei, não pode, não pode, Julgando o tempo todo? o tempo todo, julgando. Quer dizer, não é sustentável isso. O jeito que nós nos relacionamos com a natureza, né? Usamos a natureza como se fosse uma vaquinha no nosso curral, que temos que tirar dela tudo aquilo que nós precisamos. E quando muito, dá uma pequena ração. Então, se não houver um choque de consciência, assim, nós corremos o risco de nos auto-exterminarmos do planeta. O planeta vai continuar. Porque, assim, é loucura o que eu estou falando? Cara, a qualquer momento podemos ter uma terceira guerra. Fica dois egóico, marrento, assim, disputando, como se o mundo fosse deles, um russo-americano, colocando toda a economia, colocando, e mais o chinês, colocando, enfim, toda a população do mundo em desconforto por conta de coisas que não têm nada a ver com a humanidade. Então, isso tudo está muito perigoso e insustentável. Por outro lado, começa a despertar mesmo, de uma maneira invisível, não tão, esse interesse, ou pelo cansaço, ou por um chamado sutil, de as pessoas começarem a olhar mais para dentro. Existe uma coisa que eu, há alguns anos, vim falando, e está acontecendo. Eu dizia o seguinte, numa época que eu dava aula e dirigia um determinado grupo. Eu dizia assim, vai chegar um tempo que a única fonte confiável de informação será o próprio coração. Tanta fake news, tanta mentira, nem falo que tinha fake news, essa expressão, tanta mentira, tanto truque, que a gente vai saber se a coisa é verdade consultando o interior. Portanto, a gente precisa começar a aprender a fazer isso já. Então, hoje, por exemplo, tem tecnologia para pegar nós dois conversando com a nossa voz, mudar tudo que nós falamos e espalhar por aí. Perigosíssimo isso. Não é isso? Então, chegou a hora de a gente encontrar o rumo olhando para dentro, não para fora. Agora, junto com essa necessidade, vem também os aproveitadores. E tem muito lixo no meio desse movimento de autoconhecimento. Muita ilusão, muita coisa para ganhar dinheiro, ou para, assim, enfim, que é normal, tudo bem. O que importa é que esse movimento ele está muito vivo, cada vez maior, cada vez maior, porque é uma necessidade coletiva, não é uma moda, é uma necessidade coletiva. Ou a gente acorda, ou a gente vai ser exterminado. Vai continuar dormindo, vai continuar na É ignorância. isso
Essa palavra acorde, para mim, tem 3 significados. O primeiro, mais óbvio, acorde, né? Desperta desse sono da Matrix e perceber o tanto de ilusão que a gente está achando que é verdade. Sair dessa acorde. O segundo nível de acorde é do verbo acordar. Acorde com o eu sou, a substância crística que todo mundo tem em si. Nós temos uma voz que pulsa a verdade. Quando eu falo a única fonte de verdade será dentro de si, é dessa voz. Não é que a minha sabedoria, é uma sabedoria que existe dentro de cada ser. Então entre em acordo com ela. Menos sou eu, e mais eu sou. E aí a gente vai viver a terceiro acorde, que é um acorde musical. A nossa vida, pau pode estar quebrando, mas a nossa vida está em consonância, em acorde com a música das esferas, quer dizer, com a beleza do todo, com tudo que está no seu lugar, mesmo que o pau esteja quebrando, porque o céu está aqui. É só mudar a frequência. A centelha divina está dentro de nós, não é, doutor? É isto. Entrar em acordo com ela, com essa centelha divina. É isso. E ela está apagada na vida normal, cotidiana. O que está aceso é a vontade de me destacar, de ser rico, de ter coisas, de ter poder, de ter. E o ser fica de lado. Doutor Wilson, estão perguntando aqui se é verdade que os medicamentos para baixar o colesterol podem danificar a bainha de mielina? Olha, muito obrigado pela consideração, mas me superestimou. Eu sou um psiquiatra. Mas o que eu sei disto é bem isso mesmo. Mas eu não posso afirmar porque eu não tenho nenhum estudo sobre isso como um pesquisador. Mas é isso mesmo. Agora, não se espante, porque tem um monte de medicação que faz um monte de efeito colateral que fica meio nas entrelinhas. Então, por que isso, assim? A gente tem que entender que é um fato. Não estou fazendo nenhuma denúncia magnânima, assim, espetacular, que, assim, a indústria farmacêutica, nós, médicos, somos filhos da indústria farmacêutica, de uma maneira geral. Então, a gente não aprende saúde, a gente aprende doença. A gente aprende doença, logo aprende a dar medicamento. Então, tem muito medicamento que não devia estar no mercado e está. E isso muito devagar começa a mudar. Um dia vai mudar. Um dia nós vamos ter um outro tipo de medicina, assim como vamos ter um outro tipo de política, assim como vamos ter um outro tipo de economia. Mas isso vai requerer consciência coletiva. É isso. Nós temos a política que a gente merece, a economia que a gente merece, a Como o medicina que a senhor gente merece. mencionou, da Matrix, eles oferecem a doença e oferecem o medicamento. Eles dão a doença na alimentação. Não vamos falar aqui sobre outras coisas, senão o vídeo será cortado. Nos medicamentos e outros tipos de coisa. E oferecem, vamos dizer, a cura que eles têm. É isso. Mas consciência é algo que não se segura. Ela pode tardar, e quem que é o tempo na questão da consciência, mas ela avança. Então, nós estamos mais conscientes, mesmo mediante tanta violência, mediocridade, tanta estupidez, existe um movimento de consciência crescendo. Pessoas, como a Tulinda falou, os homens ficando mais sensíveis, não afeminados, mas sensíveis, mais vulneráveis, mais inteligentes emocionalmente. E muitas outras coisas. O racismo, hoje, sim, não se tolera mais. Então, viu-se o desrespeito que alguns senadores fizeram com a senadora, com a ministra, perdão, Marina Sintra, desrespeitando a mulher, deixando claro que estavam desrespeitando a mulher, sei lá, assim, o bafafá que deu não é mais possível isso.
Então, alguns podem chamar de mimimi, Não é né? mais Ah, porque agora admissível isso. não é mais admissível. Não é mais admissível. Então, isso é muito bom. No futebol, para o jogo, porque injuriou o outro. É isso mesmo. Para o jogo. Está na hora de mudar tudo isso. Então, tem esse movimento acontecendo. Mas, junto com ele, né, vem também a leviandade, né, que é natural da nossa característica. Sim. Doutor, o senhor mencionou em um dos seus vídeos que não é época de guru. Poderia elaborar sobre essa visão, como ela se relaciona com a busca por orientação espiritual? E, então, é isso mesmo. Quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra os templos, as igrejas, nada. Eu não tenho nada contra os mestres, sacerdotes, gurus, e muito menos contra os livros. Eu sou uma pessoa que estuda, uma pessoa que escreve, uma pessoa que ensina, acredita nos livros. Mas está na hora, por conta do momento que nós estamos vivendo, de a gente começar a perceber que o nosso próprio corpo pode ser o verdadeiro templo que a gente precisa. Só que nós devemos tratá-lo como um templo. A gente não desrespeita um templo com sujeira. Está sempre bem cuidado um templo, sempre limpinho, sempre adornado. Então, tratar o corpo como um templo, para poder ouvir a voz do mestre, sem interpretações, dentro de si, como a Mariana falou, a centelha divina, o eu sou, aquela porção crística que todo mundo tem, desde o mais sombrio assassino até o mais brilhante humanista, todos têm isso. E nós só precisamos aprender a entrar em contato com isso. Então, ouvir Deus no templo do corpo. E o grande livro, sem desprezar nenhum outro, muito menos a Bíblia, assim, é a mente. Agora a gente tem que ler a mente. E para ler a mente, tem que estar atento, tem que estar querendo se conhecer, tem que estar querendo enfrentar a sua sombra, está querendo ser um ser humano melhor. Então, se a gente conseguir fazer isso, nós vamos encontrar com o sagrado dentro da gente. É claro que eu não estou desprezando orientações, outros pontos de vista que vêm de fora, porque é através dessas coisas a gente se inspira. Eu não estou dizendo que a gente tem que se fechar para o mundo, e que a gente tem que, estou dizendo que a gente tem que se abrir para dentro, Sim. diferente de se fechar para o mundo. Se abrir para o mundo interno e descobrir que tem fonte de conhecimento dentro de cada um. Então, a orientação espiritual é bem-vinda, especialmente se a gente tem juízo e crítica para filtrar e ver o quanto ela serve para mim. Às vezes ela serve sem retoque, às vezes ela precisa ser customizada, e às vezes ela enrosca. E cada um é que tem que saber, porque cada um é um universo à parte. Então é disso que eu estou dizendo. Não é uma coisa de banir as religiões. Eu sei que as religiões têm seu papel. E tem, claro que tem. E que ajuda muita gente. Mas eu estou dizendo que é o momento da gente acordar e começar a perceber que isso tudo pode estar dentro da gente também. Não fazer a religião como bengala, não é, doutor? É isso. Não só como bengala, como instrumento de dominação. Isso é que é o perigo. E de prisão. O contato com o sagrado, ele liberta e não prende. Então eu não posso fazer isso, não posso fazer isso. Meu cabelo tem que ser assim, minha barba tem que ser assim, minha roupa, minha saia tem que ser assim, minhas orações, minha conduta tem que o quê? Está cometendo uma grande traição a si mesmo. E como traindo a si mesmo, está traindo a Deus. Então é disso que eu disse. Ver, entender a essência do ensinamento. Não ficar preso muito na forma. Sim. Como o senhor muito cita também, a simplicidade no grau de sofisticação, tem que ter a simplicidade, doutor. O que significa isso que o senhor quer dizer? Nossa, isso é bom. Eu, assim,
dizem que essa frase foi de Leonardo da Vinci. Eu já procurei, tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não sei se foi dele, mas é perfeita, que diz assim: não se iluda, a simplicidade é o último grau da sofisticação. Sofistica, sofistica, até ficar simples. Quando ficou simples, ficou perfeito. E não confundir a simplicidade com aquilo que é simplório ou que é simplista. A simplicidade não tem o que fazer mais, está perfeito e todo mundo entende. Um Você exemplo. está falando de bem material, doutor? É isso? Não, eu estou falando de ideia, de tudo, da simplicidade. Ela tem que estar, assim, é por isso que eu disse, é alguma coisa para poucos, como humildade. Né? Você pode ter modéstia, mas humildade é uma coisa que só gente muito alta que tem, Evoluída. evoluída. A simplicidade é isso, é aquilo que chegou na essência. Essência e forma chegaram exatamente no ponto que precisava. Um exemplo, um ovo. Outro exemplo, uma gota d'água. Outro exemplo, uma rosa. Não tem o que pôr, o que tirar. Aí inventa rosa azul, rosa preta, tal. Tá, mas a rosa, como a natureza fez, está perfeita. Isso é simples. Uma ideia, ela pode ser muito inteligente, ela pode ser muito sofisticada, mas se ela não for simples, ela não atinge as pessoas. Então, a simplicidade, ela tem a ver com a essência. Então, tudo que é simples é mais fácil de tocar a essência. Agora, É mais natural também, não é, doutor? que é a natureza. A natureza é simples. Desse ponto de vista, natural e simples é quase que um sinônimo, que é a natureza que fez. Não tem que sofisticar. Uma orquídea é sofisticada pela sua beleza, pode até dizer que aquilo é uma sofisticação, porque é uma beleza que parece inventada por um artista. Mas aquilo é ela, a natureza dela. Não tem o que pôr, não tem o que tirar. Exatamente. Perfeito, doutor. Pessoal, para quem está chegando agora, boa noite a todos. Estamos aqui com o doutor Wilson Gonzaga, pessoal. E eu vou deixar essa live gravada, tá bom? Para quem não conseguiu assistir desde o início, daqui a pouquinho vai estar aqui gravadíssima. Doutor, você poderia compartilhar alguma experiência pessoal marcante que tem influenciado sua abordagem terapêutica e espiritual? Mas sem dúvida, a principal, que foi quando eu conheci a ayahuasca. Eu já era um jovem psiquiatra e trabalhava com dependência química e eu ouvi falar. Com medo da ayahuasca, hein, doutor? Tem uns que tem outros que têm atração. Cada vez tem mais ayahuasqueiros. Mas isso já foi em 82. Eu fui conhecer como alguém com olhar terapêutico, cientista. Porque eu, então, até essa época, era agnóstico. Assim, não era ateu. Assim, eu imaginava, como todo mundo que pensa, que tem alguma inteligência maior. Mas deve estar lá, eu estou aqui, vamos que vamos, né? E não tinha, era assim, agnóstico, nenhum tipo de religião. E o ser humano, para mim, era mente e corpo. E tive, na primeira experiência com a ayahuasca, uma epifania mesmo, um êxtase, isso que eu disse que cura. Na primeira vez eu tive isso. E entendi de que o ser humano era uma tríade, corpo, mente e espírito. E entendi, então, que, de fato, o ser humano não tinha espírito. Não tem espírito, ele é um espírito. O que ele tem é um corpo. Aí mudou todo o meu ponto de vista da vida e, consequentemente, a minha profissão. Aí eu comecei a estudar coisas que envolviam a espiritualidade para entender o comportamento humano. Passou a fazer parte importantíssimo e mudou toda a minha vida, até hoje. Minha vida... A ayahuasca não vicia, doutor? Não, não. Ela é um enteógeno. E ela é aprovada, e eu estava lá quando aprovou, eu fui um dos conselheiros
do Conselho Federal de Entorpecentes para uso ritualístico. Então, ela foi já, e ainda é, extenuamente estudada quimicamente, e é uma substância absolutamente inofensiva, é um expansor de consciência, tido também como um enteógeno, aprovado no Brasil pela lei. Então, as igrejas que utilizam, as associações, estão absolutamente dentro da lei quando o fazem dentro de um ritual. Ainda não foi normatizada para uso terapêutico. Então, ela está na lista dessas substâncias que estão sendo examinadas para isso, para poder ser utilizada como aprovada pelos os órgãos normativos, precisa de uma série de certificações científicas, burocráticas. Como eu disse, apesar de... Hã? Não tem perigo em tomar ayahuasca? Quem nunca tomou, quem não tem nenhum tipo de Olha, preparo? existem sim critérios de exclusão. Não é para todo mundo. Uma pessoa que, por exemplo, tem uma psicose, já teve, ou tem uma psicose subjacente, ela pode eclodir, ela pode reagudizar. Então, essas pessoas correm risco. Uma pessoa, por exemplo, que tem um transtorno bipolar, daqueles que a pessoa surta, entra em mania, também não é para essa pessoa. Se ela beber ayahuasca, é corre o risco. Eu já peguei alguns casos que aconteceram, que foram parar no meu consultório, que vira mania. Então, para essas pessoas, não. Para uma pessoa, por exemplo, que tem dentro da família uma pessoa esquizofrênica, ou um pai, ou a mãe, ou um irmão, assim, com risco até de estar cometendo uma injustiça. Mas o melhor é não, porque pode haver um risco de aparecer um surto. Então, são critérios de exclusão isso. Pessoas que não podem mesmo, que correm risco. Fora isso, ela é bem saudável e não tem risco de overdose, não tem risco de dependência, não tem risco. É usada minimamente para expansão de consciência. Expansão da consciência. Então, qualquer pessoa que vai participar de um ritual, por exemplo, um ritual xamânico, estiver tendo um ritual ali de ayahuasca, a pessoa pode tomar? Então, se o núcleo, o centro, o responsável for sério, ele vai entrevistar as pessoas se elas não conhecem. É imprudente abrir uma porta sem saber, por exemplo, se a pessoa está dentro desse critério de exclusão. Ela poderia estar dentro, ninguém perguntou, ela não sabia, abriu a porta, ela pagou a taxa, entrou, bebeu, correu risco. Então, um centro sério deve entrevistar todos os neófitos, os novatos, aqueles que estão chegando. Quem é, quais são os objetivos, que medicamentos se está tomando, que medicamentos que está tomando, porque só a análise do medicamento já dá para entender se ele vai correr risco ou não. Porque tem alguns medicamentos que também são incompatíveis com a ayahuasca. Que medicamentos são esses? Os antidepressivos, mais clássicos. Então, precisa de uma entrevista, precisa de um contato com alguém responsável para fazer essa triagem. E com experiência também, né? Ah, com certeza. Existe uma coisa que guia muito a experiência, que é o setting, que é o ambiente externo, e o set, o ambiente interno. Se a pessoa está num conflito muito grande, é bom se acalmar, porque está sujeito a ficar em loop, né? Mas muito importante também é o ambiente, é o nível de confiança, é quem está dirigindo, que ritual é esse, né? E se tem seriedade, se tem acolhimento, se me passa segurança. Então, e a galega, como nunca soube falar o que eu vou decidir hoje, não recomendo. Pesquisa antes, vá saber mesmo como é que é o lugar, quem que indicou, as pessoas Como que é já foram. a pessoa que indicou também. Isso, isso aí, quem que indicou, qual é a referência, e para se sentir seguro e para ter a melhor experiência.
que puder ter. Qual asca? Um Isso aí. comentário aqui, doutor. Tem pessoas que depois dessas consagrações dizem que falam com seres de outro planeta e de outros... Cadê, meu Deus? E de outros planos espirituais. Faz sentido? Faz todo sentido, porque é o seguinte, vem comigo, nós vivemos aprisionados aqui na materialidade, na tridimensionalidade de um planetinha pequenininho que roda em volta de um solzinho pequenininho, que é chamado de quinta grandeza, num sisteminha solar aqui bem modesto, numa galáxia pequena, de um universo pequeno, com tantos universos que existem e com tantas dimensões vibracionais de cada universo deles. E a gente vai achar que essa lei que a gente acredita, tridimensional, é que está certa e todo o resto está errado e não existe, seria muito esquisito. Então, no momento de expansão, a gente consegue transcender a esse estado aprisionado de consciência, que é chamado normalidade, e ir para o estado expandido de consciência, que é o verdadeiro estado essencial de cada um de nós. E nesse estado, a nossa antena, ela abre para frequências que aqui dentro, na tridimensionalidade, a gente não abre. Então, nós podemos, sim, entrar em contato com coisas que são muito diferentes daquelas que a gente conhece no mundo da tridimensionalidade. Então, faz todo sentido isso aí para mim. E com todo respeito... Para quem acredita em seres de outro planeta. É isso aí. Então, e com todo respeito a contrapontos, porque existem coisas que não dá para discutir. Né? Ou viu ou não viu, ou sabe ou não sabe, porque transcende a crença. Paranormalidades, não é, doutor? Como é, perdão? Paranormalidades. Esse nome é bem genérico mesmo assim. É interessante. É aquilo que está, se for pegar etimologicamente, aquilo que anda paralelo à normalidade. Então é isso mesmo. Agora, o que é isso, o tamanho disso, aonde isso pode chegar, é infinito. Infinito. Existem outros ritos parecidos, como Jurema e Rapé. Sim. E qual é a pergunta? Não entendi. Ele só falou isso. Existe. Ele está dizendo que se tivesse oportunidade, usaria a ayahuasca, que ele vai fazer o ritual, que se interessou. E tem no Brasil inteiro, todo lugar tem. E tem muito lugar sério. Mas tem muito lugar também que precisa tomar cuidado. Com certeza. Ver qual é o ritual que está sendo utilizado ali, não é? Agora, sobre o rapé e a jurema, eles são também coisas utilizadas. A jurema, ela tem o mesmo princípio ativo que a ayahuasca. Um deles, que é o DMT. Mas é outra planta. Tem povos, que são os juremeiros, que são muito antigos, oriundos da imigração da África, que há muito tempo eles utilizam e fazem ritual com a jurema. O rapé, ele tem muito a ver com os indígenas. E ele vai variar dependendo com o que ele é feito. A base dele é sempre com tabaco. E aí tem sempre outra planta, que é usado também dentro de trabalhos xamânicos, como a gente chama de medicina da floresta. Acho que era isso que ele estava querendo dizer quando ele falou da jurema e do rapé. Doutor, o senhor oferece graduação e pós-graduação? Então, eu sou uma das pessoas que lutou e viu acontecer a legalização da ayahuasca. E hoje, o meu empenho é a mesma coisa para a psilocibina, porque ela é fantástica para usar, tanto em microdoses como em doses cerimoniais. E isso é uma questão de tempo, a normatização. E eu me ocupo em formar pessoas para, quando for normatizado, já ter todo um background para ser um dos pioneiros e contribuir para que isso se alastre o mais rápido que puder, quando assim for possível,
para a gente poder mudar o status da saúde mental. Então, eu tenho isso como missão. Nesse momento, eu participo de duas como professor e coordeno uma com um grupo de amigos, reunimos, que é sobre enteogenia terapêutica, que não é apenas assim, o uso químico, médico, mas também o uso ritualístico. Assim, dentro da pós-graduação, terão indígenas que darão aulas, 2 pajés que vão dar aula. Vamos estudar com antropólogo, com cientistas. Então, ver esse aspecto do sagrado e do espiritual que essas substâncias têm. Não só ficar preso, ligado no aspecto químico da nossa ciência materialista. Então, e juntar isso com os povos originários, de como que eles trabalhavam isso, fazendo a ponte, né, do material para o espiritual. Então, a pós-graduação é mergulhar nessa história aí. São 360 horas e mais alguns encontros que serão comigo, assim, ao vivo, as coisas práticas, aí vai ser comigo. E está andando, já está quase completa, já. Essa graduação, doutor, é online ou somente presencial? Não, principalmente online, mas terão alguns encontros presenciais. É nestes que eu vou atuar com mais presença. Eu vou dar aula também, mas nos presenciais vão ser promovidos comigo e a minha equipe. Ah, que maravilha, doutor. Que maravilha. O senhor gostaria de deixar uma mensagem final, doutor, para quem está nos assistindo agora e para quem também vai assistir essa live gravada? Olha, a mensagem que eu diria para todos é que a grande pandemia é a pandemia de falta de saúde mental. E nós começamos a adoecer quando nos distanciamos da essência. E talvez, para que a gente escape dessa grande loucura, seja necessário a gente voltar para o grande núcleo aglutinador de Deus. O núcleo de Deus. Deus. Sim. É isso aí. Estou perguntando aqui, doutor, qual o endereço da graduação online? Então, se a minha página aqui no Instagram é Wilson Gonzaga Oficial. Ali, através de lá, já entra na página da iniciação, que é um workshop que a gente faz, já entra na página da pós-graduação, que essas são 380 horas, que é essa que eu disse, já passa ali para tudo. E acha tudo ali na minha página, Wilson Gonzaga Oficial. Repete o Instagram, por favor, doutor. Wilson Gonzaga Oficial. Perfeito. E, doutor, gratidão por essa live, por ter aceitado o meu convite de estar aqui com a gente hoje, doutor. Muitas pessoas aqui adoraram a live, a Tulida está falando gratidão, obrigado. Muito obrigada, doutor. Eu adorei estar aqui com o senhor. A casa é sua, volte quantas vezes quiser, doutor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de começar, dei uma passeada na sua página, estando aqui com você, e quero falar uma coisa assim, de alguém que está no lugar de pai ou avô. Cara, você é muito gracinha. Vi as Obrigada. suas entrevistas. Muito legal esse trabalho que você faz, os assuntos que você traz, as pessoas que você traz, e de que é isso. As pessoas, e com tudo que a gente puder fazer, de contribuir para trazer para as pessoas reflexão, para sair da Matrix. Parabéns pelo seu trabalho, gratíssimo aí pelo convite. Foi muito agradável para mim também. Muito obrigada pelo elogio, vindo ainda mais do senhor, então. É isso. Muito obrigada, doutor. Gratidão mesmo. E volte quando quiser, tá bom? Sim, senhora. Até breve, então. Até Até. mais. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a todos. E é isso, pessoal. Obrigada por ter aqui ficado nessa live junto com a gente, com o doutor Wilson Gonzaga. Gratidão a todos por estarem aqui assistindo a gente.
Ainda mais vindo elogio desse do doutor, hein? Obrigada, pessoal. Vou soltar a live, vai ter live dia 2/6 agora, às 19 horas também aqui no Instagram, tá certo? Gratidão a todos por estarem aqui, uma excelente noite. Um beijo no coração de cada um de vocês, muita paz e muita luz. Tchau, tchau.